Oi, oi, seja bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo. Se você não me conhece, eu me chamo Lucas e convido você para ficar até o final desse vídeo. Convido você para ficar até o final desse vídeo que eu vou ensinar você a decorar dois bolos de forma bem fácil e bem simples, utilizando o bico 4B da Mago. Vou utilizar o bico 22 da Wilton também, além de ensinar vocês a fazerem aquela cor super famosa que todo mundo ama, que é o azul turquesa. Vou ensinar vocês a espatularem um bolo com uma espátula de textura. Então fica até o final. Já vou pedindo para você também, deixa o like aí por favor para ajudar o canal. Se você não é inscrito, se inscreve por favor pra gente chegar em 30 mil inscritos, que confio em vocês para chegar nesse número até o final do ano. E chegando em 30 mil inscritos também trago um vídeo bem legal para vocês. E mais uma coisa também, deixa o like, se inscreve, compartilha e qualquer dúvida que você tiver pode deixar aqui nos comentários que eu vou responder. Então desculpa a enrolação e bora pro vídeo. Pessoal, se vocês assistiram um vídeo anterior a esse, que inclusive eu vou deixar aqui em cima nos cards para vocês darem uma olhadinha, eu ensinei vocês a fazerem uma massa de bolo, um recheio de bolo e também ensinei vocês a montar, que é esse bolo aqui que vocês estão vendo. Aí agora eu vim mostrar para vocês como que fica o bolo depois de descansado. Inclusive, se você não viu outro vídeo, depois que acabar esse vídeo, dá uma olhadinha que vocês vão gostar bastante. Olhem, pessoal, para vocês verem que a massa ficou um bolo bem alto. Olha, gente, para vocês verem, ele ficou com uns 12 de altura. Fica uma camada de recheio muito generosa mesmo, fica super gostoso. Vocês podem ver que ele está bem firminho, está bem retinho no bolo. Então pode fazer sem medo de ser feliz. A massa é super fofinha, super estabilizada, não vai esfarelar. E esse recheio do jeito que está tão perfeito, tão lisinho, vai ser perfeito para vocês passarem a espátula e tudo mais. Então pode fazer aí que vocês vão gostar. Aí, gente, como eu falei pra vocês, o bolo é um bolo de 15 por 10 e vocês podem reparar que eu tô aplicando um pouquinho de chantilly. Eu tô fazendo isso porque esse bolo vai ser trabalhado todo no bico 4B da Mago, tanto a parte de cima quanto a parte de baixo. Então, uma coisa que é muito importante a gente fazer é fazer a pré-camada, porque o que pode acontecer? Se você vai trabalhar com o bico e você não aplicou corretamente o bico, pode acontecer do bico querer cair do bolo e tudo mais. Então, por exemplo, já aconteceu de você fazer um bolo que você não fez a pré-camada e fez as rosetas na lateral e a roseta cair? Isso pode acontecer devido ao fato de não ter feito a pré-camada. Então, por isso que é muito importante a gente fazer. Aí eu fiz aí a pré-camada e agora eu vou passar uma camada bem fininha de chantilly em cima também. Uma coisa muito legal também, se você não tem muita prática em bolo alisado, você pode fazer primeiro a pré-camada e depois a camada final, porque essa camada primária, vamos dizer assim, ela é muito importante para grudar todos os farelos de bolo. Então, por exemplo, o bolo meu não é um bolo que tem costume de esfarelar muito, então eu não tenho esse problema. Mas se sua massa geralmente pode esfarelar um pouquinho mais, faz a pré-camada para segurar os farelinhos de bolo que você vai reparar que ajuda muito no resultado final. Gente, eu peço que vocês ignorem, minha doma tá um pouquinho suja, porque nesse dia eu tive, eu acho que uns 6 bolos mais ou menos para fazer. Então foi um dia que foi muito corrido, teve bastante coisa para fazer, então eu peço que vocês relevem. Aí vocês vão reparando que eu vou colocando chantilly onde que falta, e agora eu já vou vir fazendo acabamento com o bico. Pessoal, aí o bico que eu vou estar utilizando é o bico 4B da Mago, e você pode utilizar outro bico desde que seja um bico pitanga que dá para fazer esse trabalho. Agora eu vou vir limpando aí a beirada do meu prato, é muito importante a gente fazer isso para ficar um trabalho bem limpinho, bem organizado. E como eu falei para vocês, pode ser qualquer bico pitanga. A única diferença é que o que acontece? Quando a gente faz um trabalho com um bico pitanga maior, aí o acabamento vai ficar maior e vai gastar mais chantilly. Você fazer com um bico menor, fica menor, gasta menos chantilly. Então, sendo bico pitanga, dá para fazer. A única diferença é que um vai gastar mais e o outro gasta menos. E o detalhe às vezes pode ficar mais diferente, porque você usa um bico mais serrilhadinho, às vezes tem menos serrinha. Então é isso. Aí vocês vão reparando que eu subo minha mão para cima, para baixo, e eu faço esse acabamento em volta de todo o bolo. Então esse bolo, gente, é praticamente isso. É bem facinho de fazer, para você que está iniciando aí e não tem muita prática.
em alisar, esse trabalho é muito bom porque qualquer um vai conseguir fazer. A única coisa que você tem que tentar deixar o mais certinho é sempre manter a mesma pressão para ficar a mesmo tamanho assim de babadinho, vamos dizer assim. Mas fica muito bonito e fica bem legal. Lembrando também que eu estou fazendo bem devagarzinho porque eu estou mostrando para vocês. Eu gosto de fazer isso para vocês poderem observar bem certinho, mas você fazendo na sua casa é até mais rápido. Esse trabalho é muito legal também, que além de ficar um trabalho diferente, de vez a gente ficar fazendo só bolo alisado, e o legal dele também é que, além de ele ser muito rápido, é coisa tipo de 10 minutos você decora esse bolo. Esse vídeo que eu estou mostrando para vocês tem tempo real, então realmente vocês estão vendo o tempo que eu levo para decorar o bolo. Eu não adianto os vídeos. No começo eu adiantava o vídeo, mas muita gente fala que prefere que eu faça vídeos mais longos e mais explicativos do que vídeos mais curtinhos. Então agora eu estou fazendo só vídeo mais compridinho, mas aí eu nem adianto o vídeo e deixo do jeito que está mesmo. A única diferença que tem de tempo de corte que eu faço é o tempo de eu recarregar de novo a manga de confeitar com chantilly. Então, por exemplo, aí vocês vão reparar que eu vou decorar esse bolo em uns 10 minutos, mas na prática mesmo, enchendo o saquinho de confeitar, eu levei uns 13, 14, por aí. Então, ele é bem rápido de fazer e fica bem bonito mesmo. E uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, para mim fazer esse tom aí que vocês estão vendo é o azul turquesa e ele é da marca Mago. Gente, lembrando também que eu falei aí que é da marca Mago, porém vocês podem utilizar a marca que vocês acharem melhor. Eu só utilizo essa marca porque é a única que eu acabo achando, mas ela é uma marca muito boa também e tem uma coloração muito rápida para pigmentar. Então, se você tiver oportunidade, pode comprar os corantes dessa marca, que é muito bom, mas tem diversas marcas aí no mercado. Mago é muito boa, Arcolor é bom, Mix é muito bom, Fab eu nunca testei, mas eu vejo em vídeos do pessoal aqui do YouTube mesmo, e eu acho que é muito bom também. Não cheguei a testar, mas pelo que eu vejo o povo fazendo e tudo mais, eu acho que é muito bom. Aí, gente, essas são algumas marcas que eu indico. Lembrando também que, como eu falei para vocês, tentem deixar a linha o mais retinho possível. Acabou que vocês podem ver que o meu não tá tão perfeito, mas no fim das contas ficou bem bonito também. E o cliente gostou bastante do resultado. Aí, gente, depois que o bolo estiver pronto, comenta aí nos comentários uma nota de 0 a 10 que você daria para esse bolo. Lembrando também, se você tiver alguma crítica construtiva para ajudar o canal, para mim melhorar o conteúdo, pode deixar nos comentários. Deixa de qual cidade que você é, que eu vou dar um coraçãozinho no seu comentário, que eu quero muito saber, combinado? Aí, gente, sobre o tamanho de bolo, esse bolo é um bolo de aro 15 centímetros e ele ficou com uns 12 de altura depois de pronto. Na verdade, depois de pronto ele ficou com 13, porque na forma ele já estava com um 12, então deve ter ficado com uns 13 de altura aí esse bolo. Aí sobre a questão de peso, ele pesa em torno de 1,1 kg por aí, por causa que é um recheio de mousse. Porém, se você utilizar um recheio mais pesado, ele vai ser consequentemente mais pesado. Então, por exemplo, brigadeiro, prestígio, ganache são recheios que são mais pesados. Então, esse bolo vai pesar até 1,5 kg. E quanto é mousse, é 1,1 kg, 1,2 kg, para vocês terem uma noção. Lembrando que eu estou falando isso, que esse peso é com a minha massa e os meus recheios. Porém, isso pode variar se você utiliza uma massa manteigada, se é massa com emulsificante, se é pão de ló de 3 ingredientes. Então, tudo isso varia, gente, ok? Aí, ó, gente, vocês podem reparar que eu já fiz tudo aí a lateral e agora eu vou vir fazendo acabamento em cima. Aí, mais uma coisa que eu tenho para falar para vocês. Sobre a questão de preço, eu vendi esse bolo no valor de R$50. Aí vai ter muita gente que vai falar, nossa, Lucas, mas esse bolo tá muito barato. E vai ter muita gente que vai falar, nossa, Lucas, mas esse bolo tá muito caro. E o que acontece, gente? Você tem que cobrar de acordo com o valor da sua região. Por exemplo, se eu gasto R$15 para mim produzir o bolo, eu vendo ele a 45. E se que eu vendo a R$50, eu gasto em torno de R$16 para mim produzir ele. E se a gente faz 16 vezes 3, daí no valor de R$49. Aí eu arredondei para 50 e vendo a 50.
Porém, esse valor pode variar muito de região para região. Se você utiliza a marca de leite condensado que você utiliza, a marca da farinha, tudo isso interfere, gente. Aí, eu tô falando isso do valor de R$16, e uma coisa que é muito importante eu lembrar vocês também, a gente não cobra só pelo valor que a gente gastou de ingredientes no bolo. A gente vê o valor que a gente gastou de ingredientes no bolo, aí depois a gente ainda tem que adicionar mais 10% em cima desse valor, que é os valores incalculáveis, por exemplo, energia elétrica, água e tudo mais. E você tem que cobrar também a embalagem que você colocou o bolo, por exemplo, o pratinho aí que eu uso é de isopor, mas, por exemplo, se você usa cake board, coloca o preço do cake board. E tudo isso a gente tem que contar. Então, gente, aí, por exemplo, o bolo deu R$12, coloco mais os 10%, que é R$1,20, e depois a gente faz vezes 3. Aí a gente vai chegar aí no valor do bolo e a gente não vai sair perdendo, é um valor que dá para cobrar muito bem e tem um retorno muito bom. Então, pode fazer dessa forma que eu tô falando, que vai ser bem legal e vai ajudar bastante aí. Lembrando também, gente, que essa é a forma que eu faço, mas tem várias formas de cobrar. Tem para cobrar por quilo, é uma conta diferente, então tem diversas formas aí de fazer. Eu só falo desse jeito mesmo para vocês terem uma noção de quanto vender e não sair nem perdendo nem abusando demais do seu cliente. Então isso é para vocês terem uma noção. Mas aí vai depender do jeito que você vai cobrar também. E mais uma coisa também, se for um trabalho muito decorado, um bolo muito decorado, aí vocês podem cobrar um valor extra também. Olhem para vocês verem que ficou um bolo bem bonito mesmo e eu gostei bastante do resultado. Aí agora que o bolo já está decorado, eu vou ensinar vocês a decorarem outro bolo também. Aí, gente, esse também é um bolo de aro 15 centímetros. A massa é a mesma massa que eu utilizei do outro, que é uma massa de chocolate do pão de ló de chocolate com emulsificante e o recheio é mousse de leite ninho. As duas receitas já tem no canal, vou deixar aqui nos cards para vocês poderem dar uma conferida, uma olhadinha, porque é muito top. Esse recheio, para mim fazer ele, eu utilizo 250 ml de chantilly, umas 120, 150 gramas de leite ninho e meia caixinha de leite condensado. Dá uma olhadinha no vídeo que vocês vão gostar bastante e é o recheio que eu mais vendo. Aí vocês podem reparar que agora, por causa de ser um bolo alisado, eu vou aplicar bastante chantilly aí na lateral. O chantilly que eu estou utilizando é o chantilly Amélia. Sei que muita gente tem dificuldade em dar ponto nele, mas é só você bater em um ponto mais firme que não vai ter perigo de derreter. E se você não tem muita confiança para bater ele, você pode adicionar um pouco de açúcar, porque quanto mais açúcar o chantilly tem, mais resistência e estabilidade ele tem. E o Amélia, vocês podem reparar que ele é um chantilly com pouco açúcar. Então, se você quiser adicionar um pouquinho, pode. Se você quiser, pode fazer chantilly ou pode colocar glacê real também, que dá certo também. Aí, olhem para vocês verem que eu já apliquei todo o chantilly no bolo. E vocês podem reparar aí que eu tô sem doma nesse vídeo, porque esse vídeo eu gravei em outro dia. Porque o que acontece? Tem dia que eu consigo gravar para vocês, tem dia que eu não consigo, então tudo que eu consigo gravar eu gravo para vocês. Aí aquele eu tinha feito num dia anterior e depois eu fiz esse no dia seguinte. Aí vocês podem reparar que eu venho passando a espátula primeiro só pra gente unir esse chantilly que a gente aplicou, né, em volta do bolo, para quando for passar a espátula ficar mais fácil de ficar uniforme. Mas se você não quiser também, pode vir direto na espátula que não tem problema algum não. Aí agora a gente vem alisando em cima também. E vocês vão reparar que o tempo de decorar aquele bolo e o tempo de decorar esse foi praticamente a mesma coisa. Que é em torno de uns 10, 15 minutos que eu levo aí, fica bem bonitinho também. Aí esse era um bolo que era aniversário de um namorado da cliente. E ela mandou eu escrever no bolo parabéns amor. Aí eu fiz com as forminhas de chocolate da BWB, mas você pode escrever no bolo também. Aí, gente, eu falei pra vocês do chantilly. O chantilly eu falei do chantilly, falei com chantilly com glacê real. Mas aí vocês vão me perguntar, Lucas, qual chantilly que você utiliza? Eu utilizo Amélia, utilizo Norcal, utilizo Flashman.
A marca que eu tô achando, a maioria das vezes eu acabo comprando, porque aqui é muito difícil de achar chantilly, então o que tem eu acabo trabalhando, mas não quer dizer que eu vou na marca mais barata e tudo mais. Quando eu acho a marca que eu gosto mais, eu compro, e quando eu não acho, eu pego a que eu gosto um pouco menos, mas dá para trabalhar também. Aí, gente, esse bolo também aí eu fiz pelo mesmo valor de R$ 50. E eu vou passando agora a espátula pra gente dar uma alisadinha. E pro pessoal que sempre me pergunta quanto de chantilly que eu utilizei para decorar esses bolos, eu utilizo em torno de 1/3 da caixa de chantilly. A caixa tem 1 litro, então vai umas 330 ml aí. Porque 1 litro de chantilly eu consigo decorar 3 bolos desse ou 4 mais choradinho, com uma camada mais fininha, um trabalho de bico bem mais... Como eu falei, a média é 330 ml. Lembrando que eu estou falando isso, mas pode utilizar um pouco menos se for só um bolo alisado sem trabalho de bico nenhum. Como pode um pouco mais, por exemplo, se for um bolo todo em roseta. O bico 1M, quando a gente faz todo o bolo com bico 1M, acaba gastando bastante chantilly porque ele é um bico maior. Então, por isso que eu estou falando para vocês que pode variar muito de acordo com o trabalho de bico que você vai fazer e também de acordo com a marca do chantilly, que alguns rende mais, alguns rende menos. Aí vocês viram que essa espátula que eu estou utilizando ela é da marca Wilton, porém vocês podem utilizar a marca que vocês acharem melhor. Eu gosto dessa porque vocês podem reparar que os pratinhos de isopor que eu uso não são pratinhos retos, por exemplo, igual o cake board. Que aí, quando a gente monta o bolo, a gente consegue passar aquelas espátulas mais compridas. Porém, já que eu utilizo esse pratinho de isopor, acaba que não dá muito certo eu utilizar aquela espátula porque eu não consigo deixar ela reta. Então, eu tenho que usar ela meio tortinha e acaba que às vezes não fica tão certinho. Então, eu gosto dessa por causa desse fato. Aí vocês podem reparar que eu vou girando a bailarina e não é minha mão que gira, é a bailarina. Por isso que é muito importante ter uma bailarina aí de qualidade. Olhem para vocês verem que já está praticamente pronto. Eu já gostei bastante do resultado. E agora eu só vou vir passando a espátula para a gente fazer o acabamento em cima desse bolo. E mais uma coisa também, lembrando que eu estou utilizando chantilly branco, mas você pode colorir, fazer do jeito que você achar melhor, do jeito que a criatividade mandar. Lembrando que esse arroba que vocês estão vendo, @deliciasdolucas.bolos, é meu Instagram, então dá uma olhadinha lá se vocês quiserem ver, que lá eu sempre posto foto de bolo depois de finalizado, às vezes eu posto vídeo de massa e tudo mais. Então bora acompanhar lá e seguir eu. Lembrando também que se você fazer alguma receita, pode me marcar lá no Instagram que eu vou repostar também nos meus status, que eu reposto, combinado? Aí, gente, já tá alisado em cima e o bolo já tá pronto. Vocês viram que eu alisei esse bolo bem rapidinho mesmo e ficou bem bonito também? Aí agora eu vou fazendo uma aspiral em cima e é bem facinho de fazer. A gente pega a espátula que a gente estava alisando o bolo, vai girando a bailarina e vai colocando a espátula para o meio do bolo. Aí vai fazer como se fosse uma espiralzinha, uma espiral assim, gente. Vocês sabem o nome desse acabamento? Comenta aí que eu não sei não, gente. Aí agora eu vou utilizar o bico 22 da Wilton e eu vou utilizar com chantilly vermelho. Eu optei em fazer um vermelho com uma tonalidade um pouco mais puxada para o pink, né? Vamos dizer assim, do que fazer um vermelho muito vivo. Porque querendo ou não, mesmo a gente fazendo de forma, vamos dizer que deixa descansar e tudo mais, mesmo assim ainda amarga. Não tem como evitar isso. Tem algumas marcas que não amargam, mas a questão de manchar vai manchar independente da marca. Então eu prefiro fazer com uma tonalidade um pouco mais puxada para o rosa do que com um vermelho muito vivo. Porque também depois que a gente deixa esse corante descansar, ele pega uma tonalidade mais forte. Aí eu tô, como eu falei para vocês, eu tô utilizando o bico 22 da Wilton. Eu vou fazendo o movimento de rosetas. Eu gosto desse bico também porque ele faz uma roseta muito bonitinha, muito delicada também. Acabou que não gravou eu colocando parabéns, amor, mas eu só desenformei as letrinhas, coloquei. E já tem vídeo também no canal falando como que coloca a letrinha. Aí, gente, já tá pronto praticamente, agora só vou vir fazendo o acabamento embaixo.
O acabamento embaixo eu vou fazer com o mesmo bico, que é o bico 22. E eu vou fazer um acabamento de conchas, que a gente apenas sobe e desce o bico. Como assim? Você vai subir e puxar o bico para o lado, sobe e puxa o bico para o lado. E a gente vai fazendo isso até finalizar todo o bolo. É bem fácil de fazer também, inclusive eu tento fazer mais devagarzinho para mim mostrar para vocês, mas na prática vocês podem fazer mais rápido, que dá para fazer de boa. É que eu gosto de fazer devagar para vocês conseguirem ter uma ideia de como que faz. Acaba que do jeito que eu gravo não dá para vocês verem muito bem, né, como que eu faço o movimento de bico, mas eu peço que vocês me perdoem, dá para vocês terem uma noção aí de acordo com o movimento da minha mão. Aí é praticamente isso e o bolo já vai estar finalizado. Aí agora eu já praticamente finalizei e vou mostrar mais de pertinho para vocês verem o resultado final. Eu particularmente gostei muito, lembrando que esse recheio é um recheio que rende muito, então ficou um bolo bem alto. Esse bolo ficou com uns 13,5 de altura, combinado? Então, gente, esse é o bolo, eu gostei bastante do resultado final. Deixe aí nos comentários que nota que você daria para esse bolo. E comenta aí se você sabe fazer chantilly vermelho ou não. Então é isso, gente. Então, pessoal, o vídeo de hoje foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiz o vídeo com muito carinho mesmo. Muito obrigado a todos vocês que assistiram o vídeo até aqui. Então, fique com Deus e tchau, tchau!